abençoando grandemente para a glória do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, sem delonga. Provérbios 24, 11. Todos acharam? Diga amém. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Agora vamos complementar em Marcos capítulo 5. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Pode deixar o seu texto nesse capítulo 5 de Marcos. O texto que nós começamos, livros que são destinados para a morte. Gosto de pensar nesta palavra, no contexto da nossa reflexão desta noite, olhando para o dicionário, ouvir o significado que diz, destino, destinados vem da palavra destino, local para onde alguém vai, significa direção e rumo. Destino significa local para onde alguém vai, significa direção e rumo. O tema da noite, desta noite, da nossa reflexão é o Deus que muda destino. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte da palavra de Deus que está aí pela internet ouvindo nesta noite, esta mensagem, de uma maneira muito especial aos irmãos em Cristo, nós só estamos aqui nesta noite, porque o Senhor mudou o rumo da nossa história. A nossa embarcação não estava indo para um bom lugar. Os nossos passos, a nossa caminhada não estava indo para uma boa direção. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque Ele entrou no cenário da nossa história para mudar o nosso destino. Me faz pensar em Efésios capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o príncipe da potestade, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas entra Deus no cenário. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É somente através dessa maravilhosa graça que eu e você estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor. No capítulo 5 que fizemos o início dessa leitura, da nossa reflexão, o Senhor Jesus está com a sua comitiva em uma verdadeira viagem missionária. Jesus está dentro de um barco fazendo a travessia do mar da Galileia, indo em direção a Gadara. Gadara fazia parte de Decápolis. Decápolis era uma grande região que ficava ao sul do mar da Galileia e abrangia também, principalmente o lado leste do rio Jordão. Decápolis foi uma cidade
formada pelo agrupamento de 10 cidades ou províncias, que foram organizadas, agrupadas, visando questões linguísticas, culturais e políticas. Aqueles povos eram povos predominantemente gentis, eram gregos, nabateus, aramateus, e também havia dentro de Decápolis, dentro dessas 10 províncias, comunidades judias, judaicas ali presente. Hoje, Decápolis corresponde à Jordânia, um país fronteiriço a Israel, exceto a província de Damasco, que faz parte da Síria, que é a atual capital da Síria. Damasco hoje é a atual capital da Síria. Mas eu gosto de pensar nesta viagem de Jesus até chegar em Gadara. Eu fico maravilhada como que o Senhor Jesus teve que intervir no decorrer da viagem. Nunca eu e você chegaremos no lugar que o Senhor nos quer, sem que Ele mesmo tenha que fazer uma intervenção. Em toda a nossa trajetória, nós só podemos avançar com a intervenção do Senhor. Gosto de uma frase de Edson Queiroz que diz que a melhor posição da vida cristã é a da impossibilidade humana, porque quando eu não posso, Deus pode, e quando Ele faz, a glória é só para Ele. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Será que nessa semana Jesus intervém em alguma situação na sua vida? Se você trouxe glória para Jesus, dá glória. Se você trouxe aleluia, dê aleluia. Se você tem línguas estranhas, fale com o Senhor também. O Senhor Jesus interviu. O texto fala que os discípulos foram surpreendidos por uma forte tempestade. O vento se levanta e as ondas bravias começam a entrar no barco. O texto fala que os discípulos estavam numa situação muito difícil, e eles vão até a polpa do barco, para clamar a Jesus, para acordar a Jesus. Jesus estava dormindo na polpa. Polpa fala do local de trás do barco. Os discípulos porventura estavam no meio, na frente, lutando. Eram exímios pescadores, acostumados com situações difíceis no mar. Mas naquele momento os recursos se esgotaram. E quando os nossos recursos se esgotam na terra, os recursos de Deus no céu nunca vão se esgotar. Quando a porta da terra se fecha, a porta do céu pode se abrir. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e busca encontra. Vamos bater nesta noite na porta do Senhor. Oh, glória a Deus, que essa porta possa se abrir nesta noite. Uma porta de salvação. Eu creio que esta noite é uma noite de salvação. Ah, queridos, Jesus então está intervindo. Jesus então é acordado. Senhor, não te dá que pereçamos. Jesus se desperta. E é interessante que Jesus, ali ele repreende o vento. E ele fala ao mar: cala-te. E o mar aquietou e houve grande bonança. Toda tempestade com Jesus no nosso barco não é para nos matar. Muitas vezes vem situações com a permissão do Senhor. Deus está no controle da nossa vida, amém? Ele está no comando da nossa história, amém? Toda tempestade com Jesus no controle da nossa vida, ela é pedagógica. Embora possa parecer que vai tudo acabar, embora pareça que vai tudo cair, mas o Senhor está no controle, e Ele pode intervir em nosso favor. Queridos, e Jesus então repreende o mar e fala, repreende o vento e fala ao mar. Alguns estudiosos acreditam que aquela tempestade não se tratava apenas de um fenômeno da natureza, sem alguma intenção. Mas alguns estudiosos acreditam que se tratava de uma clara e real oposição ao ministério de Jesus.
à viagem de Jesus, ao propósito de Jesus. O mundo espiritual de Gadara já sabia que o Galileu estava a caminho daquele lugar. E quando Jesus entra num lugar, ele não entra para perder, ele vai com um propósito. Quem sabe nesta noite o Senhor está visitando o nosso lar. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está quebrando o arco do inimigo. O Senhor está quebrando o arco da impiedade. O Senhor está quebrando e cortando as lanças do nosso inimigo. Toda a ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. O inimigo pode estar amolando aqui, amolando ali, preparando, esmerando, mas toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que se levantar em juízo, o Senhor condenará, porque essa é a nossa herança no Senhor, o meu direito, o teu direito, que do Senhor procede. Aleluia. O texto que Jesus usa neste momento, no original é o mesmo que ele usa em Marcos capítulo 1, versículo 27, quando Jesus está operando libertação na vida de um homem em Cafarnaum. Então acredita-se que ali não era apenas um fenômeno da natureza, mas era uma oposição das trevas a Jesus, a sua embarcação e ao propósito dele. A 1 Coríntios 16, 9 diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Se o inimigo teve ousadia de se levantar para querer impedir o que Jesus queria fazer, quanto mais contra mim e a você. Ele vai tentar pôr em prática a sua missão: matar, roubar, destruir, intimidar, ameaçar, acusar e fazer o jogo dele. Mas eu e você, como filhos de Deus, temos obrigação e recursos espirituais para nos posicionar nesta noite e dizer em nome de Jesus: não, fora, sai fora em nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Dê glória a Jesus nesta noite. Dê aleluia ao Senhor, porque ele é digno. Glória a Deus. E nós vamos nos submetendo, porque nós somos pequenos, nós somos frágeis, limitados, mas nós vamos diante daquele que não é pequeno, nós vamos diante daquele que não é frágil, nós vamos diante daquele que não é impotente, nós vamos diante do Todo-Poderoso. Pai, entra em cena em meu favor. Pai, faz intervenção nesta situação. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho maneira, mas o Senhor tem. Eu não posso ir lá, mas o Senhor pode agir por mim. E a nossa oração vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e de repente o Senhor começa a mudar a atmosfera, o Senhor começa a mudar o cenário, e Ele começa mudando aqui, de dentro da nossa alma, Ele vai aquietando o nosso coração, Ele vai trazendo paz à nossa alma, e um claro entendimento de que a graça dEle nos basta, a graça do Senhor nos basta, amém? Aleluia. E então os discípulos ficam admirados. E quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Jesus, aleluia, aleluia, igual não há, domina o vento e o bravo mar. Os discípulos não sabiam o que estava aguardando, mas eles estavam indo para um prático de uma libertação alto nível. Jesus está robustecendo a fé daqueles discípulos para aquilo que eles iriam presenciar, e tenho certeza que marcaria a história ministerial daqueles homens. No capítulo 5, Jesus então está chegando no território de Gadara, e no versículo 2 diz assim: e saindo ele do barco, quem? Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo.
o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. O aspecto daquele homem era tenebroso. A vida daquele homem estava sob o controle das trevas, de potestades malignas. Seu corpo estava todo ferido, humilhado, porque ele se automutilava com pedras. Ele estava nu, exposto à vergonha, exposto à imoralidade e à autodestruição. Ele era uma fera indomável, ninguém o podia amansar, nem com grilhões e nem com cadeias. Ele era violento e ele não tinha descanso, era solitário, andando como um animal selvagem, uivando, gritando, de dia e de noite. Como uma bomba relógio, a qualquer tempo, a qualquer momento, o corpo daquele homem estava fadado à morte, a destruição era real. Jesus estava ali, por causa daquele homem. E o homem, com tudo que estava dentro dele, as potestades, ele se achega a Jesus, e adora ao Senhor. E quando Jesus está ali naquele momento de libertação, Jesus pergunta a ele quem era que estava ali, qual era o seu nome, e ele diz, legião. Legião é um termo que significa multidão, e também é um termo militar, entre os antigos romanos, um termo muito usado entre os antigos romanos, significava grande unidade do exército, podendo chegar na sua força total ao número de 6.000 soldados, compostos por tropas de infantaria entre os guerreiros mais perigosos, compostos de atiradores, flecheiros, incendiários, e era uma força brutal. Quando uma legião romana de soldados chegava a uma cidade ou uma província, chegavam para subjugar, chegavam para arruinar, para destruir e manter tudo sobre o seu poder. Mas o que aquela legião não sabia, aquela legião que aos olhos dos homens era invencível, invencíveis, o que eles não sabiam era que o mais valente, que o valente, estava entrando na cena agora. O mais valente que o valente, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, ele estava entrando no cenário. Aleluia! E Jesus então estava ali para mudar uma sentença das trevas na vida daquele homem. Ele estava debaixo de uma sentença, de um ponto final, mas Jesus entrou para tirar o ponto final e dizer, é só uma vírgula. Eu vou fazer uma coisa nova na vida dele. Jesus entrou para tirar a sentença do diabo e mudar o destino daquele homem. Aleluia! Jesus também fez isso na minha vida e na sua também. Você e eu estávamos debaixo de uma sentença de destruição, e o inimigo já tinha posto um ponto final. Esse é isso, ponto final. Mas o Espírito Santo, Jesus, entrou na nossa história para mudar a sentença e mudar a rota da nossa vida e fazer algo novo. Aleluia! Glória a Deus! Porque o que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Talvez você seja como eu, um improvável. Mas Jesus, ele dá muitas demonstrações que ele ama trabalhar com o improvável. Ele ama trabalhar com improváveis. Em vaso de barro bem fraco, para a excelência ser a glória dele em nós. Para a glória ser só dele.
para que eu e você só nos apoiemos na suficiente graça dele. Como Efésios diz, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, lá na eternidade, as abundantes riquezas da sua graça para conosco. É graça, não é mérito, é graça. Você só está onde você está, não é porque você e eu somos bonitinhos, não. É graça e misericórdia de Deus. Você não tem nada que se gloriar em você mesmo. No teu currículo no céu, você não tem nada que se gloriar em você mesmo. Mas se apoia na graça, se apoia na misericórdia. Ela que te sustenta. É ela que tem me sustentado. Ai de mim, se não fosse a graça do Senhor. Ai de você, se Jesus não tivesse agindo todo dia com graça e misericórdia. Graça e misericórdia. E às vezes a gente fica um pouquinho, né, irmão, achando. Aí Jesus vai dar uma quebradinha e põe um vaso de joelho, e põe um vasinho no lugar dele de dependência. Tu é um vaso de barro, barro fraco ainda, só tem valor na minha mão, e com meu Espírito, te santificando, te ajudando, te moldando, com a minha graça, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Oh, maravilhosa graça, aleluia. Se esconda na graça, se apoie na graça. Não é mérito seu, não é mérito meu. Tem gente aqui que sabe estar aqui, poderia estar aqui muito mais cheio de graça e unção, mas é graça de Jesus, é misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Você ainda está aí, amém? Quem trouxe glória para Jesus, dê glória. Quem trouxe aleluia, dê aleluia. Quem trouxe bate-palma para Jesus, é para Ele, é para Jesus de Nazaré, o Galileu, aleluia. E Jesus, Ele faz 4 coisas por aquele homem, Ele faz 4 coisas, no processo da libertação, Jesus fez 4 coisas para aquele homem, e 4 coisas que Ele também fez por mim e por você. Aleluia. Um versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Jesus, nesse momento do versículo 15, Jesus já tinha libertado o homem. A multidão que estava nele foi para os porcos, e dos porcos foi para o precipício. Que os irmãos todos que conhecem essa passagem, amém? Diga amém. Quem conhece, levante a mão. Aleluia, Jesus já tinha libertado. E nesse versículo 15, encontraram o homem assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que é isso? A fera indomável estava sentado, estava vestido, e com perfeito juízo. E todos temeram. Jesus também fez isso comigo e com você. Ele estava sentado. Jesus trouxe paz para a sua alma. Ele agora não estava mais agitado. E não ficou calmo pelo poder de psicotrópico, irmãos, nada contra. Mas não tem ninguém que sabe fazer melhor a nossa alma do que o toque da presença de Jesus. Não tem ninguém, não tem nada. Não tem nada que possa fazer melhor a nossa alma do que a presença de Jesus. Ele estava sentado. Pela primeira vez ele não estava mais correndo de um lado para o outro, gritando, uivando. Mas ele estava sentado, tranquilo, em paz. Jesus também no capítulo 1, versículo 3 de Colossenses diz: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu e você estávamos num lugar de escuridão, mas Jesus chegou lá
e nos tirou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E no capítulo 2 de Efésios, diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos espiritualmente, fisicamente aqui, mas na nossa identidade espiritual, o Senhor preparou um lugar de excelência para nós. Que lugar é este? Regiões celestiais. Efésios fala muito de regiões celestiais, e diz que nas regiões celestiais há um depósito de Deus, da parte de Deus para nós, onde está ali depositado todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E eu e você temos acesso a este depósito por meio da fé e da oração. Estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando você estiver orando, comece a se visualizar lá em cima com Jesus. Comece a usar a sua mente santa, pelo Espírito Santo. Você lá em cima, se visualize você já andando nas regiões celestiais, como um filho amado, e clamando aquele que tem prazer de te ouvir, aquele que tem prazer de te tocar, aquele que tem prazer de estar com você. Você e eu temos tudo com Jesus. Você e eu não precisamos de migalha de ninguém, porque você tem o grande e poderoso amor infalível de Jesus. Não se sinta pequenino diante de outra pessoa. A mesma graça que te sustenta é a graça que sustenta ele e ela também. Levante a tua cabeça. Quem gosta de ver a gente assim, ó, é Satanás, o pai da mentira. Eu ouvirei tudo que o meu Deus tem a dizer para mim. E eu bem sei que pensamentos têm acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Levante a tua cabeça. Tu és um filho amado de Deus, tu és uma filha amada de Deus, e você tem tudo o que você precisa na pessoa do Senhor Jesus. Sai fora complexo de inferioridade, sai fora complexo de rejeição. Eu tenho o amor de Jesus, aleluia. E se eu tenho Jesus, eu tenho o suficiente para a minha eternidade. Ele resolveu no Calvário os meus dilemas. E toda vez que o diabo vem para dizer, não resolveu coisa nenhuma, eu tenho autoridade no Senhor para dizer, sai fora, diabo. O sangue de Jesus tem poder. Sai fora! A minha vida é propriedade do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Lá na cruz Ele resolveu tudo para mim e para você também. Ouvi uma palavra de Jim Swaggart, um grande evangelista, contemporâneo de Billy Graham, que nessa semana foi se encontrar com o Senhor. E ele disse que todas as bênçãos estão embrulhadas na cruz. Todas as nossas bênçãos espirituais está embrulhada como num papel de presente do Senhor lá na cruz. Na cruz, homens de Deus, um grande evangelista ganhador de alma, Jim Swaggart, Billy Graham, e o Senhor está contando com uma nova leva de homens e mulheres dispostos a se dar para o Senhor, em espírito e em verdade, não de boquinha, papapá, evangelhozinho, lightzinho, não, radical. É radical. Eu vou andar como Jesus quer que eu ande, eu vou me vestir como Jesus quer que eu me vista, eu vou falar como Jesus quer que eu fale, para que a glória dele se manifeste. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Ele então estava sentado, e você também está sentado agora, e fisicamente neste banquinho, mas espiritualmente nas regiões celestiais, aleluia. E agora, ele não estava mais nu, seu corpo não estava mais à mostra. Olha lá, irmãos, ele estava vestido, aleluia, glória a Deus.
E quando eu penso neste homem, neste cenário, aleluia, glória a Deus, este homem vestido, aleluia, eu fico imaginando, aleluia, glória a Deus, a pessoa do patriarca da raça humana. Adão também se encontrou numa situação de nudez, e quando ele comeu do que devia não comer, ele ficou com vergonha, ele se enxergou nuzaço. O que é isso? Adão e Eva, enxergaram o que não tinha que enxergar, porque fizeram o que não tinha que fazer. Que os nossos olhos estejam postos em Jesus, amém? Tira o olho do que você não tem que olhar, irmão. Tira o olho da onde você não tem que olhar, amém? Glória a Deus. Alguém está entendendo esse aí? Escapa-te pela tua vida, hein? Tem muita facilidade hoje para o pecado, irmão, para o pecado da imoralidade, para o pecado lá no quartinho fechado, mas ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está vendo. Sai fora daquilo que você não tem que botar o olho. Ponha o olho em quem te ama de verdade e quem faz bem para a tua alma, que é Jesus de Nazaré. E ele estava nu, Adão, e ele vai buscar a solução com suas próprias forças. E ele busca a folha de figueira, e ele põe a roupa. E quando Deus vai ao encontro dele, e Deus vê ele vestido com aquelas folhas de figueira, mas Adão, e ele tenta resolver o problema com as próprias mãos, e Deus entra na cena pela graça e a misericórdia, fala: não é assim não, Adão, tu buscou o problema com a tua mão, mas você não tem a solução para esse problemão que você arrumou, e não, a solução só eu tenho para te dar. A gente se encontra, às vezes a gente entra numa situação, né, irmão, que só Jesus para ter misericórdia de nós, mas ainda bem que ele tem misericórdia. Aí quando a gente vai lá e se humilha na presença dele, dobra o joelho, dobra o coração e se humilha, ele usa de misericórdia e nos alcança, glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor pega e faz um sacrifício, e veste Adão com vestes de um sacrifício, de um animal, põe nele vestes de sacrifício, e mostra para ele o caminho. Adão, você buscou, você quis achar a solução, mas a solução só quem tem sou eu. E Jesus ali, e Deus ali, através daquele sacrifício, apontava para a redenção, apontava o sacrifício, apontava para a redenção, através do Senhor Jesus, amém, aleluia. E o Senhor Jesus também nos veste com a sua veste de justiça, nos veste com a sua veste de amor e de misericórdia, manifesto na cruz do Calvário, aleluia. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Jesus. Ele também nos veste, ele também cobre a nossa vergonha, a nossa nudez. Ele também fez por nós o que ele fez por Adão. Ele também fez por nós o que ele fez por aquele homem, através do sacrifício do Calvário. Por isso eu e você não temos nada que nos gloriar em nós, a não ser na pessoa santa e bendita de Jesus de Nazaré, amém? Glória a Jesus. E ali também ele foi encontrado em perfeito juízo. Jesus também ordenou a nossa mente, mas nós temos, segundo 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Jesus aqui nesta noite? Você tem a mente de Jesus? E a palavra diz: e tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam na cidade elevada, e abate até a terra e até o pó. Mas aqueles cuja mente, o propósito está firmado no Senhor, Ele guarda a mente. Que nesta noite o Senhor venha guardar a nossa mente. Muitas vezes a nossa mente está como um cenário de batalha espiritual, onde que o inimigo tenta lançar os seus esquemas, as suas flechas, os seus dardos contra nós, através de acusações, através de ameaças, intimidações, através de tentações e de acusação. Tentação, irmão, não é pecado. Tentação é um teste para você, mas você pode dizer não para essa tentação, amém?
Você pode dizer: sai fora, eu vou viver o projeto de Deus. Você precisa dizer não à proposta do diabo. Você precisa dizer não ao esquema do inimigo. Você precisa ser um crente. Eu e você precisamos ser um crente posicionado. Quando o inimigo vier com a missão dele, matar, roubar, destruir, jogar os dardos inflamados, você, como um filho amado, levante o teu escudo da fé e diga: em nome de Jesus, não. Eu vou viver o projeto de Deus. Eu vou viver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa para a minha vida, ela é perfeita e ela é agradável. E eu vou me conectar com o meu Deus, eu vou me reconectar com Ele, eu vou me submeter à vontade dEle, porque Ele me ama e a vontade dEle para a minha vida é boa, é perfeita e agradável. Então o Senhor trouxe perfeito juízo. E quarto ponto, que aquele homem, quando Jesus liberta ele, Jesus sai de Gadara, entra dentro do barco, e está de retirada. Os homens ficaram irados por causa da perca financeira. E Jesus entra no barco com seus discípulos. Aquele homem corre para se encontrar, para pedir: deixa eu ir com o Senhor, por favor. Deixa eu ir com o Senhor. E Jesus dá um não para ele. O não de Jesus às vezes dói, irmãos. Mas Ele pode dizer sim, pode dizer não, e pode dizer: espera um pouquinho. Vai aí no joelho, minha filha. Vai esperando. Ou então: não, eu tenho outra coisa para você. E quando Jesus diz não para ele, Jesus fala: vai lá para a tua casa. Vai lá para a tua casa e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele começou a anunciar em toda a Gadara, em toda a Decápolis, 10 províncias, o testemunho dele. Eu fico imaginando aquele homem vestido, com o bordãozinho, com a sua bolsinha na mão, andando de cidade em cidade, se identificando. Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Olha aqui, eu sou fulano de tal. Sim, eu tenho uma palavra, eu tenho um testemunho para dar aqui. Lembra daquele homem, lá de Gadara, o endemoniado, o acorrentado? Sim, lembra, o que tem? Olha o testemunho aqui. Eu sou aquele homem, que ninguém podia amansar, que quebrava grilhões e cadeias, que acho que ninguém passava por onde ele estava, que estava com meu corpo coberto de feridas. Eu sou aquele homem, mas hoje eu não estou mais naquela situação. Alguém chegou em Gadara, alguém mudou o meu destino. Este alguém é Jesus de Nazaré, o Galileu. Ele veio ao meu encontro, e aquele homem passou a ser uma testemunha do Senhor Jesus em toda a Decápolis, anunciando quão grandes coisas fez o Senhor por ele. Aleluia. E este é o propósito de Deus. Deus entrega para aquele homem uma nova identidade. Agora ele não era mais escravo de Satanás, ele não estava mais sobre o jugo das trevas, ele estava sobre a missão de Jesus, ele estava sobre a autoridade daquele que provou de um encontro transformador, libertador com o Senhor Jesus. E ele tinha autoridade, e ele andava na autoridade. Ele conheceu Jesus, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, andando de Decápolis em toda a províncias e declarando o amor, a presença, o que Jesus fez por ele.
Aleluia. E aquele homem foi levantado pelo Senhor Jesus, porque Deus levanta os improváveis para ser o primeiro missionário de Decápolis. Assim como ele fez com a samaritana, a evangelista de Samaria. Ele gosta de usar improváveis, para a glória ser só dele. Aleluia. Agora tinha lá um missionário, e aí o histórico dele era pesado, mas mais pesado foi a graça de Jesus, mais pesado foi a poderosa mão de Deus, foi Jesus vencendo a tempestade, a mansão jogando por terra as potestades, e libertando aquele homem de um cativeiro, porque este é o nosso Deus, que tem nas suas mãos todo o poder, e toda a autoridade. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de convidar você a ficar de pé nesta noite. Gostaria de convidar a equipe de louvor para vir aqui, em nome de Jesus. Será que você também pode dar um testemunho do que Jesus tem feito por você? Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que Jesus também entrou na sua história. Eu creio que Jesus também entrou na sua vida e mudou o seu destino. E você também tem coisas para falar de Jesus. Talvez o seu chamado não é além fronteiras, não é pegando um barco ou pegando um avião, indo lá para a África. Eu vivenciei muitos anos na África. Não me arrependo nem um pouco, irmão. Cheguei solteira, voltei casada. Sou mamãe da Vitória, glória a Jesus. Tive muitas experiências ali. E a melhor coisa de tudo foi ter provado da presença de Jesus comigo. Irmãos, eu entrei em lugares na África, irmão, inimagináveis daqui. Que parecia que eu estava voltando no tempo, na fase pré-histórica, irmãos. Não é brincadeira, não. E eu posso dizer que valeu a pena. Valeu a pena. E vale a pena também servir o Senhor aqui, na missão urbana. Esses dias eu fui impactado, o Senhor me trouxe a minha memória, uma experiência fantástica que eu tive com Jesus. Pegando um ônibus de Vitória, entrei no ônibus, eu digo isso para a glória do Senhor. Quando eu entrei dentro de um ônibus, o motorista era um filho na fé. E ele olhou para mim e disse: minha mamãe missionária. Eu fiquei tão feliz. Minha mamãe missionária. E ele é um filho na fé muito especial, de um lugar muito difícil. Evangelizei, Lenilda também esteve presente, num local de tráfico. O Senhor tinha me mostrado que nós íamos entrar num lugar de violência. Eu via peixe com a boca cheia de sangue, amarrado em uma rede, todo machucado. E o Senhor foi nos introduzindo naquele lugar. E o Espírito de Deus trabalhou poderosamente, irmãos. E o Senhor Jesus jogou a rede dele e salvou muita gente ali. Basta a gente se dispor para o Senhor. Deixar o nosso comodismo. A nossa história precisa ter um propósito para glorificar o Senhor um pouco mais. Um pouco mais. Tem que ter um pouco mais, irmãos. Estar aqui é maravilhoso, mas tem um pouco mais. Deus está esperando um pouco mais de nós. Não é possível, o Senhor fez tanto por nós, irmãos. Nós precisamos dar um pouco mais para Ele. Eu estive em Senegal, nessa penúltima vez que estive na última vez que estive em Senegal, nessa última temporada, eu estava na minha sala, fazendo o meu devocional, eu falei: Jesus, eu queria tanto descer com a minha viola velha de guerra, e fazer um evangelismo lá na rua, Senhor. Mas se eu fizer isso, eles vão me prender. Eles vão me prender porque aqui, Senegal, 96% muçulmano. Aqui o negócio é diferente. E eu falei com o Senhor, e eu fiquei ali. Ai, irmão, Jesus ouve a nossa oração, você crê?
Está passando aqui assim na tua mente, o Espírito Santo está ouvindo. Aquela oração no secreto, que ninguém está ouvindo, mas está subindo. E principalmente quando está de acordo com a vontade do coração de Deus. Chega igual uma flecha. Uau! Eu falei, Jesus, eu queria evangelizar aqui no meio, Senhor, fazer evangelismo público. E o Senhor ouviu. E um dia eu levando minha filha para a escola, passei na rua e vi uma mulher deitada. Não sei se contei já esse testemunho aqui. E eu comecei a tratar daquela mulher. Era uma moradora de rua. Eu comecei a tratar dela, e quando eu me vi, era sempre eu indo lá, levando comida, levando roupa, levando alimento, e ali todo dia, e tal, e eu comecei a me envolver emocionalmente, no sentido de sentir aquele peso no coração. Eu ia dormir preocupada com ela, eu não podia levá-la para minha casa, ela era muito carregada, irmãos. Ela falava Olof, e eu falava francês, mas eu sempre tentando comunicar com atitudes, e ela entendia um pouco de francês. E quando ela começava a falar em Olof, umas coisas que eu sabia que era demônio, eu falava, o nome de Jesus, não. E ela falava um pouco de Olof, e ela Deus é que é bom. E aí, irmãos, todo dia ali, e eu sem perceber, o Senhor estava cumprindo o desejo do meu coração. E aquela mulher enfermou, sumiu, e quando voltou com uma diarreia severa, e eu tentando cuidar dela, tentando ir até o hospital, para conseguir, mas se eu levasse ela para o hospital, eu ia ter que me responsabilizar, de ficar no hospital com ela. E eu, Jesus, como é que eu faço? Entrei em contato com os meus vizinhos muçulmanos, e eu falei com uma amiga minha muçulmana, mon ami, on va aider cette femme là, on va aider. Vamos ajudar essa mulher. Aí ela me ajudou. Entramos em contato com o bombeiro, o corpo de bombeiro veio buscá-la. Mas antes, nesse processo de diarreia, irmãos, eu dava banho nela. Era época de frio. E eu levava ela para um local mais à parte. Aguenta só um pouquinho, tá? E eu levava ela para um lugar à parte, com todo o material, e cuidava dela, ela cheia de cocô, toda suja, fedendo, e eu dava banho nela, e de longe as pessoas visualizavam aquilo. Na época eu estava até sem luva, e dava banho nela, irmãos, trocava a roupa dela, botava a roupinha limpa, era inverno, estava frio, e um dia eu dando banho nela, uma muçulmana, uma mulher senegalesa chegou para mim, falou, je voulais que tu pries pour moi. Eu falei, está bom. Eu quero que você ore por mim. Eu falei, está bom, mas espere um pouco, porque eu queria comprar uma blusa para ela, porque a blusa dela que eu tinha comprado tinha sujado, e eu precisava buscar uma blusa. E ela falou, não, eu quero que você ore agora. E estava cheio de senegaleses lá, irmãos. Senegalês tem rosto sisudo, irmão, diferente de guineense, cada mão dessa altura, cada mão desse tamanho. Senegalês parece os americanos, negros americanos, homem grandão, mulher grandona, e aqueles homens com os cordão pesado, aqueles anelzão no dedo, tudo me observando. E a mulher olhou para mim, eu quero que você ore por mim agora. E eu comecei a orar por ela, no meio de todo mundo. E aquela mulher começou a soluçar de choro. E todos vendo aquele testemunho. Infelizmente ela teve que ir para o hospital. Infelizmente ela veio a óbito. E eu não sei até onde o evangelho tocou aquela mulher. Mas por onde eu passava, irmãos, o testemunho foi dado. Por onde eu passava nas ruas de Chés, as pessoas chegavam para mim, as mulheres me abraçavam. Senegalês, para você conquistar um abraço dele assim, de logo, irmão, demora, irmão. Você tem que cair na graça dele, não é como guineense. Guineense é muito mais simpático, o senegalês é mais arredio, principalmente com o estrangeiro. Mas as mulheres, eu caí na graça das mulheres, elas vinham, me abraçavam, falavam,
merci beaucoup, Madame Monteiro. Merci beaucoup, Madame Monteiro. Meu nome era Madame Monteiro, o sobrenome do meu marido. Merci beaucoup, Madame Monteiro. Nós nunca vimos isso aqui antes. Um dia um homem chegou e deu uma estatuetinha para o meu marido de uma girafa. Falou: você é o marido daquela mulher? Ele disse: qual? Aquela mulher que estava cuidando da mulher? Sim, sou o marido. Ele falou assim: pois você nunca deixa essa mulher, hein? País polígamo, irmão, até 4 mulheres, 5 mulheres. Eles acostumados com a poligamia. Ele falou: você nunca larga aquela mulher. Aquela mulher é uma boa mulher, hein? Leve esse presente para ela. Está ouvindo, né? Eu sou uma boa mulher para você. Nunca me largue até que a morte os separe. Aleluia, amém, irmãos? Larga a tua esposinha não, hein? Até que a morte os separe, amém? E ali, irmãos, o testemunho, o Senhor ministrou meu coração. Você não falou que queria evangelizar publicamente? Você não falou que queria dar um testemunho no meio da rua aqui para todo mundo ouvir? Eu arrumei o jeito para você. Dando banho, cuidando, eu arrumei o jeito. Tu não queria? Eu arrumei o jeito de você fazer proclamação pública. Seja a boca de Deus na terra, irmão. Seja a mão de Jesus tocando, irmão. Seja o sorriso de Deus. Tem crente que tem uma cara tão fechada, irmão, que parece que nunca conheceu Jesus. Aprenda a dar um sorriso para alguém. Sorriso santo. Um bom dia não mata ninguém, irmãos. Uma gentileza não faz mal para ninguém. Na santidade do Senhor, amém? Quantos querem ser uma testemunha do Senhor nesta noite? Quantos querem ser boca de Deus aqui nesta noite? Você quer dar um pouco mais para Jesus? A geração de Billy Graham, Jimmy Swaggart já estão se indo, irmãos, já se foram. Mas há uma geração nova aqui. Você ainda tem lenha para queimar? Quem ainda tem uma lenhazinha para queimar para Jesus? Você tem lenha para queimar para Jesus? Você ainda tem um espírito de Caleb aí dentro? Olha Deus, o monte está lá em cima, tem gigante, tem aqui, mas eu ainda tenho a força de quando eu tinha 40 anos. Pode me dar o meu monte por herança, porque eu vou subir, eu vou conquistar, porque o Senhor vai estar comigo. É Jesus na nossa vida, é Ele que vai nos dar a vitória. Você pode ter o espírito de Caleb também, crendo que é o Senhor que vai contigo. Quando eu vou evangelizar no ônibus, na rua, minhas pernas tremem igual aqui. Mas eu digo: eis-me aqui, Senhor. Tremendo ou não tremendo, eu vou. Porque eu sei que eu não vou estar sozinha. O Senhor vai estar comigo. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso pastor. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai colocando o teu coração no altar. Você quem tem lenha para queimar. Você quer dar um pouquinho mais para Jesus. Há uma história sendo escrita no céu, e o Senhor está esperando um pouco mais, até que nós possamos dizer: eu combati um bom combate aqui na terra, acabei minha carreira, meu Deus, mas eu guardei a minha fé, e eu combati bom combate, eu me deixei gastar na oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu tive o espírito de Caleb para conquistar para o meu Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás, eu vou avançar. Eu vou ser a mulher que Deus sonhou que eu seja. Eu vou ser uma mulher mais ousada, eu vou ser uma mulher mais cheia, eu vou ser um homem mais ousado, eu vou ser pregador do evangelho, eu vou falar na unção. O crente cheio da unção manda glória para cima e recebe poder. A nossa igreja é uma igreja de Deus, é uma igreja abençoada, é uma igreja de homem e mulher de Deus,
Deus? Quantos querem dar mais para Jesus nesta noite? Vai dando glória a Deus agora. Aleluia. Você trouxe aleluia, vai dando aleluia. Enquanto o Espírito está trabalhando, enquanto Deus está sondando a sua mente e o seu coração. Aleluia. E você dizendo: conta comigo nas tuas trincheiras, conta comigo no teu batalhão, no teu batalhão, conta comigo. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu me disponho. Eu estou aqui, eu sou um jovem, eu sou uma moça, mas eu estou me colocando, me alistando agora no exército do Senhor, no exército do Senhor, no exército do Senhor. E eu digo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, usa minha boca. Eu não quero mais ser como a mesma. Eu não quero sair daqui assim mais. Eu quero ser labareda. Eu quero ser uma mulher cheia da unção. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Eu sei que tem mais de Deus para minha vida. Eu sei que tem mais de Deus para o meu ministério profético. Eu sei que tem mais de Deus para o meu ministério de louvor. Eu sei que tem mais de Deus, 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 mais de Deus. Vai glorificando agora, igreja. Vai glorificando agora, irmãos. Vai soltando glória. Vai soltando glória, que quem sabe nesta noite tu será renovada, tu será avivada. Vai dando glória agora. As cadeias são quebradas pelo poder do nome de Jesus. O embaraço vai caindo por terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque o Senhor Deus me livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro está sendo quebrado, hein? Aleluia. Porque o Senhor Deus está me livrando. Ele me livrará, Ele me livrará. O inimigo preparou o laço, ele pôs o laço, ele pôs a emboscada, mas Yahvé está dizendo: Ele me livrará. Ei, recalaia sóbria. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e debaixo das suas asas eu estou segura, eu estou segura. Há um esconderijo de Deus para nós, há um lugar de Deus para nós, o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele é aquele que quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carros no fogo, e diz para nós: aquietai-vos, 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 sabei que eu sou Deus. Aleluia. Fogo, fogo, Senhor, manda fogo, Jesus. Aquece a tua noiva, manda fogo, Jesus. Fogo do teu Espírito Santo, fogo que queima pecado, fogo que queima as amarras, fogo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fogo para testemunhar, fogo para testemunhar, unção para pregar, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Oh, mulher, Deus quer te usar, mulher, como Ele usou a samaritana. Deixa o teu cântaro e vai pregar. Oh, mulher, oh, homem, ouça o chamado. Ouça, Ele está te chamando para o particular, hein? Ele está te chamando, é para o particular, é para o particular com Ele, é para particular com Ele, para você ser instrumento. Aleluia. O inimigo humilha, o inimigo humilha, mas o Senhor levanta e glorifica o nome dEle. Aquele homem tinha uma história de humilhação, mas o Senhor mudou o destino e fez dele um instrumento. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Ele te chamou, não é pelo teu mérito, mas é pela graça. Estenda as tuas mãos para o Senhor. Diga para Ele: enche a minha mão, enche a minha boca, enche o meu coração da tua paixão, da tua glória. Um pouco mais evangélica vida, um pouco mais evangélica vida, um pouco mais de fogo de Deus, glória de Deus, paixão pelas almas, em nome de Jesus. Um pouco mais. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem alguém para Jesus nesta noite? Será que tem alguém para Jesus nesta noite? Aleluia, aleluia. Será que tem alguém para Jesus? Será que tem alguém? Jesus falou comigo que era noite de salvação, hein? Jesus falou comigo hoje, cedo de manhã, era noite de salvação. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém aí? Sai do seu banco. Jesus está te chamando agora. Sai agora, sai agora. Da onde você está? Você precisa correr para Jesus. Ele que te ama de verdade. Tem mais alguém para Jesus? Aleluia. Jesus foi a Gadara por um homem para mudar a história. Vai dando glória para Jesus. O crente cheio da unção manda glória para cima. Manda glória para Jesus. Deixa Ele te renovar, mulher. Renova teu ministério de fogo. Aleluia. Deixa Jesus te encher mais. Um pouco mais, Jesus. Um pouco mais, Senhor. Eu não vou sair daqui desse jeito, não. Eu vou sair daqui mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti, Jesus. Mais do Teu fogo, da Tua glória, da Tua paixão, da Tua humildade. Mais de Ti. Eu vou ser mais mansa. Eu vou ser mais humilde. Eu vou ser mais misericordiosa. Eu vou ter mais intrepidez. Eu vou ter mais amor pelas almas. Eu vou ter mais amor pelo meu próximo. Eu vou me vestir pela glória do Teu nome, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. É noite de salvação. É noite de reconciliação. E você não está vendo, não? O trabalhar de Deus. Se alegra, igreja. Se alegra, igreja. Se alegra, igreja. Se alegra, igreja. Papai está na casa. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você não está sentindo ainda? Começa a glorificar. Aleluia. Hoje Ele pode batizar. Ele pode batizar. Ele pode batizar. João Batista disse: viria um após mim, ao qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas Ele vai batizar com Espírito Santo e fogo. Aleluia. Essa é uma noite de virada. É uma noite de mudança. É uma noite de posição. Você vai sair daqui cheio para pregar na sua escola, para dar testemunho, para falar quão grandes coisas fez o Senhor por ti.